Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos aqui a disciplina Gestão em Saúde, evoluindo nos tópicos do seu material. Nesta aula, nós vamos trabalhar o item 8 do seu material, parte 4. Já iniciamos em aulas anteriores, fragmentamos por ser capítulos um pouco maiores e vamos dar continuidade falando na administração de materiais e recursos também na enfermagem. Essa administração de recursos, como a gente está vendo nessas partes fragmentadas dos itens dessa apostila, são importantes porque você, técnico de enfermagem, quando for trabalhar em uma instituição de saúde, irá realizar em forma de apoio essas ações que estamos falando aqui de gestão em saúde. Basicamente, algumas questões relacionadas à administração de materiais e equipamentos. Por isso, esse assunto é bastante importante para você, para poder tanto dar o auxílio à enfermeira e enfermeira na execução dessa atividade administrativa, quanto também racionar, entender o uso, entender a compra, entender o processo todo de logística de produtos dentro das instituições de saúde, ok? Bom, nesse sentido, então, é importante que a gente visualize nessa aula esse tipo de escopo aqui em relação às funções da administração de materiais. Nós vamos de maneira ampla, estratificar e trabalhar uma ou outra questão relacionada às funções, e nesse sentido você já visualizou que existe um papel de compra daquele material que utilizamos na enfermagem, existe um papel de recebimento dessa compra que utilizamos na enfermagem, existe também a armazenagem num almoxarifado central, por exemplo, existe a armazenagem local dentro dos setores, onde tem o nosso papel importante para fazer o controle adequado desse material, ok? Por isso que não podem haver desvios no uso ou uso incorreto de materiais. E nesse sentido também o transporte e distribuição vai fazer esse processo de logística dentro dessas funções dos trabalhos de materiais. Em relação aos objetivos da administração e gerenciamento de materiais nas instituições de saúde, vamos trabalhar algumas questões importantes sobre os objetivos, então, da administração e gerenciamento de materiais. A administração e o gerenciamento, eles são considerados objetivos primários, ok? Objetivos primários para alcançar baixos custos. Então, a compra, ela sempre vai objetivar o baixo custo de um produto. O baixo custo não significa comprar o produto que tenha menos qualidade, ok? Já vou dar algumas dicas importantes a respeito do que o setor de compras faz e que deve fazer. Se, obviamente, não estiver fazendo, é um papel nosso na enfermagem também acompanhar o processo de compra e orientar melhor a equipe de compra para comprar o equipamento que realmente necessita e que tem um padrão de qualidade, ok? Então, nesse sentido, com o objetivo primário de alcançar os baixos custos na aquisição, temos também o custo relacionado à manutenção, temos um custo relacionado também à reposição desses materiais, à velocidade que ele tem de reposição. Você viu nas partes das aulas anteriores que nós visualizamos que se faltar uma reposição, uma logística de maneira adequada de materiais, vai faltar, obviamente, material para a gente utilizar na nossa prática. Então, as questões de mão de obra podem estar relacionadas como questões primárias. Promover a rotatividade de estoque também estão relacionadas, literalmente, com essas questões importantes desses fragmentados dos objetivos primários do gerenciamento e também da administração de materiais. Nesse sentido também, são ainda considerados objetivos primários possibilitar a continuidade do fornecimento. Então tem que ser contínuo. Imagina você, então, trabalhando dentro de um setor, exemplo, clínica médica, clínica cirúrgica, onde constantemente precisamos de medicamento, analgésicos, por exemplo. Nós precisamos de suprimentos para fazer curativos, nós precisamos, por exemplo, de soro fisiológico, de luvas, de máscara, de avental para fazer os procedimentos de enfermagem mais básicos, por exemplo. E nesse sentido, uma semana falta, outra semana tem luva, uma semana não tem luva, outra semana tem luva. Então, nesse processo, a continuidade no fornecimento é muito importante. Então, a cadeia, literalmente, de fornecimento, ela tem que girar de maneira adequada. Então, óbvio que, se está atrasando a compra, o pedido de compra tem que ser feito antes. Consegue entender essa lógica? Se eu estou tendo, por exemplo, a partir do momento que compra, ele demora uma semana para entregar no almoxarifado central e aí um dia para chegar no seu setor. Então estamos tendo aí literalmente uma semana mais um dia, 8 dias.
8 dias a partir da compra para chegar a caixa de luva dentro do setor. Se eu entender essa logística junto com o setor de compras, eu começo a fazer solicitação de compras antes. Eu começo a demonstrar para o almoxarifado central a necessidade de compra antes desse período normal de fluxo que está acontecendo. Entendeu a lógica? Então imagine que, por exemplo, ele faça a compra 2 vezes ao mês. E ele faça a compra na primeira semana e na primeira quinzena, primeira semana da primeira quinzena e na primeira semana da segunda quinzena do mês. E ele faz 2 compras por mês desses materiais de consumo, ok? Então, nesse sentido, o que a gente pode sugerir? Se a empresa ela consegue comprar um volume maior, já facilita desafogar e facilitar essa continuidade no fornecimento dentro do setor. Caso contrário, a gente pode sugerir, por exemplo, o setor de compra se readaptar e fazer mais uma compra no mês. Essa compra pode ser uma compra, por exemplo, excepcional, tá? Que em algum mês tenha, que em algum mês não tenha. Por quê? Porque nesse sentido o almoxarifado central sempre vai ter um estoque um pouco maior, ou aumentar o pedido de compra, por exemplo, né? E nesse sentido, em uma dessas compras ou nas 2 compras, nesse sentido, vai ter mais material e fazendo aquele controle que falamos nas aulas anteriores, que vamos abordar aqui também, aqui para frente, é importante que aí a gente consegue passar para a equipe de compra daquela instituição de saúde a necessidade real de quantidade de materiais. Então, uma vez que a gestão ela é feita de maneira adequada, a gente consegue responder claramente aquela pergunta que falamos anteriormente: por que falta material? Pode ser por diversos fatores políticos, corrupção, por exemplo, mas está muito relacionado também à gestão, ok? Nesse sentido, então, de continuidade, possibilita essa continuidade, ela garante também a qualidade dos materiais. Então, o processo de administração e essa logística, ela favorece com que a gente compre materiais também de qualidade, promovendo umas boas relações, literalmente, com fornecedores e também bons registros e cadastros de fornecedores de maneira mais assertiva, ok? Professor, esses âmbitos, eles então estão um pouco além da enfermagem. Sim, eles estão um pouco além da enfermagem. Eles vão para o setor administrativo, o setor de compras, que vai impactar lá nas finanças da instituição, ok? Às vezes você não vai ir lá no setor de compras, mas você pode levar essa informação para o enfermeiro, para a enfermeira, para que ele leve ao seu superior, por exemplo, como você já viu a respeito do organograma de trabalho, levar ao superior, literalmente, para o superior levar em uma reunião administrativa essa sugestão de comprar um pouco mais de materiais, demonstrando, literalmente, nos relatórios a necessidade de quantidades. Bem, ainda como objetivos primários, é importante que seja na instituição realizada uma padronização dos materiais. Então, o tipo de scalp da marca X, tá? Ou da qualidade X, ok? É importante a gente não falar muito de marcas, mas da qualidade X, que está atendendo a necessidade da clínica cirúrgica, seja o mesmo que atenda a necessidade da clínica médica. E assim sucessivamente de todas as clínicas, de todos os setores. Se eu não tiver uma padronização, é óbvio que em um setor eu vou ter produtos de qualidade, outro setor eu vou ter produtos de outra marca, de outra qualidade. E aí vão impactar literalmente a qualidade no atendimento da enfermagem. Nesse sentido também, é importante que a gente objetive, como objetivo primário, a otimização do atendimento. Se eu tenho um produto de qualidade, eu vou conseguir otimizar o atendimento de enfermagem. Se o produto não é de qualidade, eu não consigo otimizar, ok? Maximizar os reforços, principalmente os retornos de materiais, e também a centralização de atividades. Quando a gente entende esses fatores de a compra faz compra, o setor de logística faz a entrega, o recebimento, faz a entrega dentro dos setores, por exemplo. E quando eu tenho materiais também que não estão em bom uso, eu faço a devolução para o almoxarifado devolver literalmente para o fornecedor e solicitar a troca ao fornecedor ou o reembolso do valor investido naquela compra. Por quê, professor? Porque às vezes não atendeu itens claros do que estava na requisição de compra, literalmente, ok? E são considerados objetivos secundários, falamos dos primários, os secundários, da gestão e administração de materiais. Garantir a harmonia interdepartamental, então essa harmonia nos setores deve existir, porque caso contrário eu vou ter uma equipe trabalhando com produtos ou equipamentos, materiais e insumos de alta qualidade e outros setores trabalhando com equipamentos e insumos de baixa qualidade. Onde o soro vaza, onde o scalp sai da veia toda hora, ou perfura a veia toda hora,
ou, obviamente, está tendo muita perda de medicamento em um setor e em outro não, por conta do equipamento que foi comprado diferenciado da padronização. Entendeu a lógica? Então, nesse sentido, a gente promove também a economia, porque muitas vezes um setor pode estar comprando um produto com um determinado valor e o outro setor pode estar pedindo para a compra de um produto de valor muito mais alto. Então, quando eu padronizo, eu tenho às vezes economia nesse processo, porque eu estou trazendo literalmente todo mundo para um nível médio de qualidade, um nível de qualidade que pode ser muito alto, mas um nível mediano em relação ao custo, ok? Vai desenvolver reciprocidade, atualização e melhoria na qualidade também do atendimento. Bom, em relação às funções, então, da administração de materiais, nós temos esse envolvimento do setor de compras, onde nós da enfermagem vamos sim sugerir de maneira mais adequada sempre que for necessário, ok? Lembrando que quando estamos no meio público, nós não sugerimos marcas de produto. Nós solicitamos literalmente com as características daquele produto para não direcionar para uma marca específica, ok? E nesse sentido, lá nessa requisição de compra, onde compras vai utilizar para o processo de licitação num órgão público, ele vai ter que descrever o nível de qualidade, o que não pode fazer, o que tem que fazer, qual é literalmente as características específicas, qual é o tipo de características de material, ok? De confecção, justamente para trazer o nível de qualidade adequado. Outras questões estão relacionadas à logística, que são o recebimento, conferência para ver se aquilo que foi comprado é aquilo mesmo que chegou, ok? Isso é um fator bastante importante, porque não tem lógica a gente importar um equipamento da China, chegar aqui e ser um equipamento diferente do que foi solicitado na compra. Então esse processo vai fazer com que o comprador, a empresa, ela devolva isso e tenha o seu dinheiro de volta literalmente, ok? Porque, obviamente, ela comprou uma coisa e recebeu outra. Nesse sentido, também temos toda a questão de logística em relação ao transporte de distribuição, a armazenagem, que pode ser num almoxarifado central e depois os almoxarifados menores dentro dos setores, e essa questão de controle que todos os entes aqui devem fazer. Então, o controle no almoxarifado central, o controle no almoxarifado pequeno de cada setor, o controle também de uso para justamente lá no setor onde você for trabalhar, fazermos uma requisição semanal ou a cada 3 dias, por exemplo, de novos materiais para repor aquele pequeno estoque que temos no setor. Então, a finalidade da administração de materiais, ela consiste em coordenar as atividades para garantir o suprimento, qualidade, ok? Quantidades adequadas de uso no tempo correto, no menor custo possível. Então é importante que a gente pense sempre nesses fatores. Professor, não sou eu que faço a compra. Sim, não é você que faz a compra, por isso que existe uma equipe para isso. Mas a gente consegue influenciar sim que a compra e essa logística, essa cadeia toda de administração de materiais tem um envolvimento importante nosso da enfermagem, ok? Bem, nesta aula nós trabalhamos a parte 4 do item 8 sobre a administração dos recursos materiais da enfermagem. Temos ainda outras partes a respeito do item 8, capítulo 8, e aguardo você na próxima aula.